Senhoras e senhores, meu respeitável público, cá estamos, Fred Caldeira e eu, neste dia tão especial de Kylian Mbappé em Madrid. Uma hora dessas já foi apresentado, lógico que a gente está gravando antes, mas uma hora dessa Mbappé já foi apresentado no Santiago Bernabéu. Imagino eu que para muita gente, imagino eu também que gerando muita expectativa. E Fred Caldeira, a gente vai tentar hoje aqui desenhar como que pode funcionar esse novo Real Madrid. Quem sai? Será que alguém sai? Porque o Toni Kroos saiu, pode ser simplesmente uma troca dessa. Como deve jogar Mbappé na sua nova casa? O novo camisa 9 do Real Madrid, realizando o sonho de criança e realizando o sonho de muitas crianças que torcem para o Real Madrid. Foi uma estrada tortuosa, né? Em que o Mbappé ele foi adorado, depois foi chamado de traidor e agora volta a ser adorado. Ele, enfim, chega no clube em que a carreira dele foi desenhada para ele chegar. Demorou um pouco, mas ainda chega muito jovem. E chega num setor de ataque que é bastante congestionado, né? A gente vai analisar aqui as concorrências, acho que menos para o Mbappé, mas o Mbappé sendo concorrência para outros, né? É claro que a gente tem o Vinícius, favorito, imagino eu, ainda para a bola de ouro, tem o Rodrigo, tem o Endrick chegando também, o Brahim Dias, que ganhou uma relevância bem maior na última temporada com a camisa do Real Madrid. Enfim, temos um setor de ataque recheado para o senhorito Carlo Ancelotti resolver, e a gente vai tentar resolver para o Ancelotti, ou pelo menos palpitar, depois da vinheta. Então, Beckler, o primeiro ponto que a gente pode pegar aqui como base é olhar para o Real Madrid mais recente, para o Real Madrid que levantou a taça da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, e a gente olha para aquela formação tática, mais do que para a escalação de nomes, porque esses nomes mudaram muito ao longo da temporada, principalmente por conta do número de lesões no setor defensivo, que o Ancelotti teve que se virar nos 30 e se virou muito bem ao longo da temporada e construiu esse Real Madrid praticamente imparável. Mas olhando para a formação, foi a formação mais utilizada, aquela que a gente viu na final da Champions contra o Dortmund. Ao longo da temporada foram 25 vezes que o Real Madrid entrou em campo na última temporada com essa formação. Um Real Madrid, Beckler, que pela primeira vez em muitos anos teve uma formação majoritariamente sem um trio ofensivo, né? E sim com uma dupla de atacantes. Algumas vezes usou o 4-3-3, como você vai colocar agora pra gente de maneira mais detalhada, mas foi um Real Madrid novo que o Ancelotti teve que construir, já que perdeu o Benzema e não recebeu um camisa 9 gigante. Claro que veio o Rossello, que foi importante na Liga dos Campeões, mas que não foi um jogador para o time titular. Não era planejada a saída do Karim Benzema e o Real Madrid não mudou o seu planejamento por conta da ausência dele. Se adaptou, deu bastante certo, né? Ganhou uma Liga dos Campeões, um campeonato espanhol praticamente sem perder. Ficou um time mais forte na defesa e que atacava de forma mais imprevisível. E talvez isto possa ser um problema para o Real Madrid de agora, da temporada seguinte, porque se entra o Mbappé e sai o Toni Kroos, esse time pode ficar pior defensivamente e esse time pode ficar talvez um pouco mais previsível no ataque se os jogadores estiverem dentro das suas posições. O Real Madrid usou esse esquema que a gente está vendo aí, que é o 4-3-1-2, é uma variação do 4-4-2, em 25 jogos da temporada. Se a gente for pegar esta formação, mais as outras variações de 4-4-2, duas linhas de 4, dois volantes, dois meias e tal, são mais 17 jogos. 42 partidas do Real Madrid na temporada foi com apenas 2 atacantes. Tiveram 13 jogos de 4-3-3 ou de 4-2-3-1 que o Real Madrid jogou com trio de ataque, normalmente com o Rossello escalado como centroavante. Aqui tem jogo de Copa do Rei de fase muito intermediária ainda, tem já reta final de campeonato espanhol com o time já poupando os jogadores, então por isso que a gente usa essa base do Real Madrid campeão da Champions, que é o Real Madrid ideal, e o Real Madrid ideal na última temporada jogou sem um centroavante. A questão aqui, por exemplo, é onde entra o Mbappé. É a questão que a gente quer trazer hoje aqui, é onde entra o Mbappé. Entra para formar um trio com Vinícius e com Rodrigo. O Bellingham vai ser recuado, e será que o Bellingham quer ser recuado? São os problemas que a gente vai ver daqui a pouco, mas antes vale falar sobre o Mbappé, sobre a posição preferida do Mbappé, onde que ele normalmente joga e onde que ele não gosta de jogar, Frederiquinho. A gente tem aquelas aspas de 2022, ele com a seleção francesa, depois de um período de jogos pelo PSG,
em que ele deixou bem claro que ele não gostava, e imagino que ainda não goste, de jogar como pivô, né? De jogar como a referência central do ataque, com menos mobilidade, para ir para a esquerda principalmente, e que na França ele tinha mais liberdade de movimentação. As aspas são bastante claras, né? O Mbappé, quando ele fala, e imagino que tenha sido assim hoje também na entrevista de apresentação do Real Madrid, ele é um cara muito direto, né? Ele não dá muitas voltas para chegar ao ponto central da ideia dele, e assim foi lá atrás em 2022. Ele disse o seguinte: eu jogo de maneira diferente. Aqui, na seleção, me pedem outras coisas em relação ao que me pedem no meu clube. Tenho muito mais liberdade. O treinador, falando do Deschamps, sabe que existe um camisa 9 como Giroud, que ocupa as defesas e eu posso andar por aí pelos espaços. No PSG é diferente. Não tem isso, me pedem para fazer o pivô, é diferente. Quando ele fala diferente, ele quer dizer que ele prefere menos, né? Ele quer ser esse cara com mais liberdade. Por exemplo, na Eurocopa, que foi uma Eurocopa, Beckler, muito ruim da França, muito ruim do Mbappé, e que ele teve essa liberdade, né? O Koulibaly ou o Griezmann jogando ali mais pela posição central do ataque, e quando você vê o mapa de calor do Mbappé, é muito saindo da ponta esquerda em direção ao centro. E ainda assim na Euro, ainda teve o Marcos Thuram também, né, que algumas partidas começou jogando, e ainda assim na Euro tiveram momentos do Mbappé ocupar a faixa central do ataque, porque precisava de uma recomposição mais pelo lado do campo, aí entrava o Barcola. A França até começou jogando com Dembélé, Mbappé e Barcola. O ataque do Paris Saint-Germain começou assim alguma partida na Euro, mudou a posição ali, não mudou o desempenho. Na última temporada, o Mbappé fez 27 jogos como centroavante no Paris Saint-Germain, marcou 27 gols, fez 18 jogos como ponta esquerda, marcou 17 gols, 27 como centroavante, 27 gols, 18 como ponta esquerda, 17 gols, fez um jogo na ponta direita, foi um jogo que ele entrou contra o Clermont no segundo tempo, que ele jogou pelo lado direito do ataque, que não tem muita relevância. Nesse jogo ele não marcou. A média de gols dele jogando tanto do lado do ataque como centroavante foi bastante parecida na última temporada. Apresentado tudo isso, Fred, a gente entra nas perguntas que eu acho que o Ancelotti já deve estar se fazendo há muito tempo e vendo como é que ele vai tentar responder. É possível o Mbappé jogar como 9, para jogar o Vinícius, para jogar o Rodrigo, e ele não ser um pivô? Defensivamente, um time com Mbappé, com Vinícius e com Rodrigo vai sofrer mais do que um time só com 2 atacantes? Eu acho que antes da gente falar até assim das posições de meio-campistas, o que vai ser do Bellingham, o que vai ser de Camavinga, Tchouaméni, Fede Valverde e até do Arda Güler, começar com essas. O que você acha que vai ser da posição do Mbappé? Cara, eu tenho muito na memória o Real Madrid da reta final da temporada, do City adiante, em que o Ancelotti ele ensaia, acho que muito pouco pensando no Mbappé e muito mais na efetividade daquele time para aquelas partidas, mas ainda assim era um ensaio, né, querendo ou não, para o que pode ser agora, de um Vinícius mais centralizado e o Rodrigo pela esquerda, podendo emular o Mbappé, né? Então assim, o Vinícius atuou pelo centro, mas não foi um pivô. Foi um Vinícius com muita liberdade, foi um Rodrigo com muita liberdade. Em muitos momentos eles trocavam, era o Rodrigo que vinha mais para o centro e o Vinícius voltando para o que a gente sabe que ele gosta mais de jogar, que é pela faixa do lado esquerdo do campo. O Mbappé ele pode ser esse cara. Agora, eu não sei como fazer isso com o Rodrigo. Por quê? O Rodrigo, pela esquerda, imagino que seja o Vinícius ou o Mbappé, mas eles trocando a cada momento, né? Eu não sei se essa mobilidade ela é permitida com o meio-campo menos numeroso para ter um trio ofensivo, né? Porque eu vi essa troca, essa mobilidade muito presente com uma dupla de ataque e não com um trio ofensivo. Então, eu não sei, tá? A minha primeira impressão é que quem pode pagar o pato inicialmente é justamente o Rodrigo, para a gente ver uma dupla de ataque, como a gente viu na temporada, na parte final da temporada, com o Mbappé e o Vinícius trocando ali de posições, alternando e tendo muita mobilidade, os dois ocupando a faixa central e também o lado esquerdo do ataque. Não sei se você concorda. Eu também vou por aí. Eu acho que para jogar com os 3, o Rodrigo poderia fazer mais ou menos a do Bellingham,
nesse esquema que a gente mostrou aí, da final da Champions, o Rodrigo ser esse jogador atrás dos dois, como um camisa 10, um armador, e aí pela capacidade que o Ancelotti tem de fazer os seus times se adaptarem, que de vez em quando eles troquem de posição, que o Mbappé seja mais armador, que o Vini seja mais armador, dois podem cair pelo lado do campo e o outro ocupar o setor do centroavante, para ocupar ali os zagueiros e tal. Ele pode ter os três sem ser dois muito abertos e um centroavante, ele pode ter os três mais próximos e mudando de posição. Eu acho dificílimo. A gente tem pouquíssimas referências no futebol mundial de vezes que isso foi executado ou que tenha sido bem executado. E para isso acontecer, você tem que recuar o Bellingham. E aí começam a aparecer outros problemas. Será que o Bellingham, que gosta de brilhar, vai querer ter um papel mais coadjuvante, mais operário, de marcar, de recuperar mais bolas, de correr mais para trás do que para frente? E se você recua o Bellingham, jogadores que estão esperando a vez deles de serem titulares, por exemplo, Camavinga e Tchouaméni revezam muito no time do Real Madrid. O Fred Valverde é um pouco mais fixo, mas Camavinga e Tchouaméni revezam muito porque tinha ali Toni Kroos e Luka Modric que ainda está. Será que esses vão querer continuar esperando? Porque agora chegou um pro-ataque e esse time que estava ensaiando jogar com 4 meio-campistas vai continuar jogando com 3 meio-campistas, e o Camavinga, que seria titular em vários times do mundo, vai aceitar mais um ano numa posição de coadjuvante, ou o Tchouaméni perde posição para o Camavinga. Eu acho que já é alguma coisa que podia ter acontecido na temporada passada. O Tchouaméni não joga a final da Champions, né, porque estava machucado e o time é escalado, como a gente viu aqui. Então, você começa a gerar um efeito cascata atrás, tanto nos seres humanos, na pretensão que os outros jogadores têm, e como também se seu time vai ficar mais ou menos vulnerável jogando com esses três na frente. Como a gente viu aqui anteriormente, dá para jogar no 4-3-3. O time jogou 13 vezes e poderia jogar 15, 20 vezes nessa temporada num 4-3-3 e talvez nos principais jogos mudar. Vai ser um time com só 2 atacantes. Só que para jogar no 4-3-3, o Mbappé naturalmente deveria ser o atacante para o Vini jogar pela esquerda e o Rodrigo pela direita. E aí ele pode ter, como a gente já viu ele fazendo no Paris Saint-Germain, a reclamação da turma do pivô. Depois de um jogo contra o Rennes, ele colocou lá um story colocando partida empatada, RDV Mardi, temos um compromisso, um encontro na terça-feira, ICC Paris, isso é Paris, e Pivot Gang, a gangue do pivô. Ou seja, claramente mostrando que não gosta de jogar nessa posição, mas nesse 4-3-3 o Real Madrid poderia ser. Eu não sei se é tirar muita gente do seu lugar para encaixar um, tá, Fred? E se o Ancelotti vai querer tirar tanta gente do lugar, ou tirar só um, e aí poderia ser realmente o Rodrigo. Agora, eu acho muito difícil que o Real Madrid não seja reajeitado para acomodar o Mbappé, tá? A gente sabe que o Vinícius é o grande jogador junto com o Bellingham, dessa temporada magnífica do Real Madrid, mas o Mbappé é a grande estrela, né? Ele chega como a grande estrela. Eu não sei como que foi a final da Eurocopa, não sei se a Inglaterra chegou na final, não sei se o Bellingham brilhou demais e ele alcançou outro patamar e tudo mais, mas o Mbappé ele chega como a grande estrela e como o cara que o Florentino quer tanto, é uma conquista para o Florentino, né, principalmente, né? Ele consegue, enfim, colocar a camisa do Real Madrid nesse galáctico que é o Kylian Mbappé. Então eu imagino que acomodar o Mbappé seja uma das prioridades, e é claro que o Ancelotti ele quer fazer isso sem comprometer muito do esquema. Agora, é o melhor treinador possível para você fazer isso, né? Não é Jürgen Klopp, não é Pep Guardiola, não é Zidane. O Carlo Ancelotti é o cara perfeito para esse momento da história do Real Madrid, que é um time que foi praticamente perfeito na última temporada, ter que sofrer outras alterações para encaixar uma grande estrela, um grande jogador. Eu acho muito difícil que, você estava falando do efeito cascata, né, de oportunidades, que o Camavinga fique feliz com mais uma temporada jogando de lateral esquerdo muitas vezes, que Tchouaméni seja o novo Nacho, até porque volta o Alaba, eu não sei como é que vai ser essa zaga do Real Madrid. Então, eu imagino que, assim, tem uma certeza, alguém vai sair perdendo. Eu não sei se vai ser o Rodrigo inicialmente, se vai ser esse meio-campo que você configurou aí com o Rodrigo como armador e aí perde Tchouaméni ou Camavinga, mas alguém vai sair perdendo. Agora, na conta, imagino eu, do Florentino cara, se eu perder o Tchouaméni para encaixar o Mbappé,
tá tudo certo. Se alguém sair perdendo individualmente, mas o Real Madrid sair ganhando, talvez todo mundo fique feliz, né? No final das contas, todo mundo quer ganhar título, isso é muito importante para a carreira de todos os jogadores, todo mundo fica muito mais feliz sendo campeão do que não sendo. Então, talvez, eu não tenho aqui o papel de jogar todas as partidas do mundo, mas é melhor estar num time que está ganhando todos os torneios, ou que quase todos os anos está ganhando boa parte dos torneios, do que ir para um outro clube que eu não sei o que vai acontecer. Aí você começa a ver o que aconteceu com o Sérgio Ramos quando ele saiu, com o Cristiano quando ele saiu, com o Casemiro quando ele saiu. Será que sair do Real Madrid é uma boa? Será que não é? Será que é melhor ser protagonista em outro time, jogar mais minutos e eu não vou ter tantas oportunidades de ter uma carreira tão vitoriosa como aqui? No final das contas, individualmente, e a saída do Toni Kroos também vai gerar um desequilíbrio pela forma de jogar, de sair jogando, de armar o jogo. Então ainda vai ter que se pensar como montar o meio campo. A gente está aqui montando de cima para baixo, do ataque para a defesa, e talvez o Ancelotti tenha também de como que ele vai construir isso de baixo para cima, da defesa para o ataque, para fazer esses caras se encaixarem lá na frente. Outra coisa aqui que a gente já fez em um outro programa é falar do papel do Endrick, que vai ter um papel de Rossello nessa temporada, de jogar minutinhos, partidas mais acessíveis e tal, aqui e ali, e que talvez não seja uma boa para ele, pensando que ele tem 2 anos para se desenvolver, jogar a Copa do Mundo, jogar minutinhos aqui e ali pode não ser uma boa, e a gente está montando aqui vários cenários difíceis de serem montados. Em todos esses cenários o Endrick está fora, com 3 atacantes, com 2 atacantes, com o Rodrigo sendo meia, com o Bellingham sendo jogado para trás. Em todos esses cenários é muito difícil de se encaixar Endrick, Mbappé e Vinícius mais Rodrigo, porque 2 ocupam o lado esquerdo, um pode ocupar o ataque. Então, me parece que esse time pode ser vencedor, mas que daqui a pouco ele vai ter que passar por ajustes também de os jogadores tomarem decisão se vão ficar ou não. E você tocou num ponto ótimo que é dos grandes jogos, né? Assim, como que você vai testar esse novo Real Madrid para entender se você pode, de repente, agora ainda mais com essa Champions, né, que você tem mais grandes jogos garantidos, como que você pode encarar um Manchester City, um Liverpool, um Barcelona, um Bayern de Munique, enfim, né, vários clubes aqui que eu não vou citar, mas são vários. Talvez com esse meio-campo um pouco mais despido, né? Um meio-campo mais fragilizado, mais vulnerável. É um desafio pro Ancelotti, cara. A gente gosta de falar do problema bom, né? Como é que Mbappé pode ser problema? É um problema bom. Sim, mas a grande sinuca de bico do Ancelotti é como eu vou acomodar a nova estrela desse elenco campeão da Champions e campeão de La Liga sem comprometer a competitividade e o que esse elenco se acostumou, né? Porque se o Real Madrid começa acomodando o Mbappé e vai tropeçando, vai empatando aqui, vai sofrendo muitos gols ali, a grande estrela vai ser o grande culpado, né? Os canhões vão se virar para o Mbappé. Olha, esse time estava perfeito até ele chegar. Então, é um potencial problema. Pode ser um time ainda mais maravilhoso, tá? Mas é um potencial problema também. Porque assim, depois que tudo já funcionou, a partir dali, você só gera dúvidas, né? Qualquer mudança que você tem que fazer em algo que está funcionando tão bem. Eu estou muito curioso porque o Mbappé chega com quase 50 gols marcados na temporada só pelo Paris Saint-Germain, em um clube que fez 130 na temporada passada. E é mais ou menos as contas que eu faço do Haaland com o Manchester City. O Haaland não deu gols ao Manchester City. O Manchester City não fez mais gols desde a chegada do Haaland. A diferença do último ano sem para o primeiro ano com o Haaland, o time faz 2 gols menos. Ele transforma os gols. Primeiro que ele concentra e segundo que ele transforma o jeito do time fazer gol, o jeito dos outros times se defenderem. E eu estou curioso para ver. O Real Madrid fez 129 gols na temporada passada. Estou curioso para ver se chega o cara de 50 gols, se vai somar 50 gols. Acredito que não, que o Real Madrid não vai fazer 180 gols na próxima temporada. E como que vai ser a transformação desses gols? Se ele vai fazer o 3º, 4º gol das goleadas, se o time vai jogar contra adversários muito fechados, vai ganhar de 1-0 e ele vai ser o cara do 1-0, os gols do Real Madrid vão ser transformados e é uma curiosidade que eu tenho para a gente começar a ver a partir do mês que vem, Frederiquinho. Tá chegando a hora, mas antes do mês que vem, antes de qualquer outra coisa, nesse instante, a gente tem uma missão. Quer falar out of context em francês? Aí eu realmente não treinei para isso. Admito que eu também não participei desse treinamento. Eu ainda não cheguei nessa aula no aplicativo. Mas vamos para o Forrá de Contexto.
Acho que não é isso. Esse momento, um francês acaba de se engasgar com um croissant, de completo desgosto do que ele acabou de ouvir. Eu tô sendo alvo de uma baguete, né? Aquela que você deixa fora de casa por 5 dias para endurecer e utilizar como arma branca. Pode começar, por favor, Marcelinho, que eu tô curioso pelo seu. Seguinte, a história de Mbappé e Real Madrid não começa hoje e eu acho que todo mundo já está desconfiado porque já teve uma novela desde a ida dele para o Paris Saint-Germain, com uma possível ida para o Real Madrid, depois que ele esteve no Paris Saint-Germain, quase todos os anos também. Mas a história de Mbappé e Real Madrid começa no dia 17 de dezembro de 2012. Na verdade, começa no final de semana anterior, do dia 16 de dezembro de 2012, porque ele é convidado por Zinedine Zidane a vir de Paris para a Espanha para acompanhar um jogo do Real Madrid. No dia 16 de dezembro, o Real Madrid empata em casa com o Espanyol de Barcelona por 2-2. O Mbappé vai assistir esse jogo no Santiago Bernabéu. E no dia seguinte, ele foi convidado para treinar com o Sub-15 do Real Madrid, para fazer um teste no Real Madrid. Quem levou o Zidane diretamente... O Zidane. Eu já estraguei, tá vendo? Eu seria péssimo para uma festa surpresa. Eu ia convidar a pessoa e falar, mas não avisa os convidados. Quem levou o Mbappé para o centro de treinamento foi o Zinedine Zidane. O Mbappé já contou essa história de que quando eles se encontraram, o Zidane estava com um carrão, o Mbappé falou, eu tenho que tirar o sapato para entrar no carro. Foi no banco do copiloto, foi no banco do carona, e os pais do Mbappé e mais um tio dele no banco de trás. E ele treinou ali, fez um treino e tal com o Sub-15 do Real Madrid. Ele tinha 13 anos, ele completaria 14 anos 3 dias depois, em 20 de dezembro. E ele fez ali um treinamento. Entre outros jogadores, porque eram garotos de 14 anos, então boa parte deles não vinga, né? Boa parte fica pelo caminho. Mas um deles vingou. O Hakimi. O grande amigo do Mbappé estava naquele treinamento, ali eles já tiveram uma conexão. O Hakimi fala francês, porque ele é marroquino também, né? É a língua do Marrocos, o francês, uma das línguas do Marrocos, o francês. E ali eles já tiveram uma conexão, uma amizade que dura até hoje, jogaram até outro dia no mesmo clube. Ele treina no Real Madrid, o Real Madrid faz uma proposta e os pais recusam, acham que ele tinha que ter uma educação francesa, que ele tinha que ficar mais tempo na França. O Mbappé aproveita, e a gente vai mostrar aí para vocês, para tirar foto com o Zidane e com o Cristiano Ronaldo. Zidane ajudou o Mbappé a conhecer o Cristiano Ronaldo. O Mbappé que já é torcedor do Real Madrid desde cedo, tem foto dele no quarto dele cheio de pôster do Real Madrid. E ele, em 2012, já tinha recusado o Real Madrid, coisa que aconteceu algum tempo depois de novo, porque os pais achavam que ele tinha que ficar mais tempo na França antes de aceitar sim uma proposta do Real Madrid. Nesse período, o Mbappé fez testes em alguns clubes. O Chelsea foi um outro lugar que ele foi fazer teste, acabou não ficando, e depois ele foi para o Mônaco e daí para o Paris Saint-Germain. A do Chelsea a gente contou aqui em outro Out of Context, né, de como a mãe dele, já com muita certeza do talento do filho, ele fez o teste e falaram parabéns, ele passou para outro teste, ela falou, meu filho não faz 2 testes, né? E aí as conversas pararam com o Chelsea. Cara, eu fico imaginando, você é um moleque de 12, 13 anos, torcedor do Real Madrid, francês, e você entra no carro do Zidane. Deve ser muito difícil os pais, depois disso tudo, falarem, então, você não vai para lá. Imagino que não explicaram que é por conta da educação, que eles queriam que ele estivesse na França e tal. Mas, cara, deve ser... É uma criança, gente. É uma criança tratada como estrela. Ele deu uma entrevista para o L'Équipe, eu acho, contando esse caso. Isso, né? De perguntar se tinha que tirar o sapato ou não. Ele falou, nem sei por que eu perguntei aquilo no momento. Mas ele disse que pro caminho do CT ele fala, eu sou o Kylian de Bondy, que é a periferia de Paris, de onde ele surgiu. O Bondy, inclusive, é um clube que agora ascendeu na França. Eu sou o Kylian, porque na época ninguém se chama pelo sobrenome, né? Eu não me chamo de Beckler. Eu sou o Kylian de Bondy e eu tô no carro do Zidane. Eu sou o Kylian de Bondy e eu tô no carro do Zidane. Isso é um sonho, eu tô dormindo no avião, eu ainda não cheguei, isso não tá acontecendo e tal. Ele contando as sensações que ele teve naquele dia. Que loucura, cara. Eu vou trazer o meu out of context, que temos que revelar pro público. É emprestado. Foi um out of context que eu não pesquisei, eu não encontrei. Eu não sei se você conhece quem que pescou essa história que eu vou contar, Beckler. Eu conheço, foi o Kylian. Foi o Kylian?
Foi o Marcelinho de BH. Eu tenho uma ficção muito grande por esse quadro, então eu pesquiso vários out of context, tanto que já teve alguma vez que eu contei uns 2 ou 3 ao mesmo tempo. Então, como eu tinha 2 e você estava muito envolvido com outras pesquisas e não teve tempo, eu te passei. Muito obrigado, muito obrigado. E eu vou aqui então trazer a sua pesquisa. Se eu errar alguma coisa, você por favor me interrompa no momento, me dê um tapa na cara virtual. Me bloqueie do seu ICQ e conserte, por favor. Eu posso me jogar da cadeira de novo, Fred. Acho que o público ele tá esperando por isso há muito tempo. Hoje eu tô de óculos. É melhor não. Cara, o Mbappé ele vai vestir a camisa número 9, né? Já foi oficializado pelo Real Madrid. Eu e você não vimos, mas o pessoal já viu hoje, nessa terça-feira, ele vestindo a camisa número 9. Mas aparentemente é um número provisório, né? Tudo indica que ele vai pegar 10 no ano que vem, depois da última temporada de Luka Modric pelo Real Madrid. E é um clube que tem um histórico de números provisórios, né? Você vê o Cristiano Ronaldo que chegou com a 9 e só pegou a 7 no ano seguinte, depois da saída do Raul. O Fenômeno chegou com a 11, porque na época a 9 preferida do Ronaldo era do Morientes, para você ver só. E tem uma história do Ronaldo Fenômeno na Inter, que ele usou a camisa 10, que depois virou 9, mesmo sem o 9 sair, porque o Zamorano fez aquela história que a gente já viu várias vezes. Se você não viu, por favor, veja aqui. Que é aquela parada do 1+8, né? Aquela camisa em que ele usava a camisa número 9 colocou a camisa 1+8 para dar a camisa número 9 pro imparável Ronaldo pré-lesão. Exatamente. O Mbappé no Paris Saint-Germain só foi ser o 7 depois da saída do Cavani. Não foi o 10 porque o Neymar era o 10 e assim continuou sendo, né? E no Real Madrid, o grande número mítico do Real Madrid não é a 10, é a 7. Só que a 7 é do Vinícius. O Real Madrid deixou a 9 vaga depois da saída do Benzema. O Mbappé vai assumir agora. E a 10 é um número que ele gosta, é o número dele na França. Foi o número dele, acho que ele chegou a jogar com a 10 também no Mônaco em algum momento. Pelo menos que eu vi que o histórico de camisas dele tem a 10 dele com o Mônaco. E será o 10 do Real Madrid, assim se espera na temporada que vem. Então, se você que está assistindo a gente é torcedor do Real Madrid, compre agora a 9. Porque depois elas ficam muito mais legais. É verdade. É verdade. Vira artigo raro, né? É a temporada em que o Mbappé vestiu 9 e não 10. A gente imagina que o Mbappé agora vai ficar um caminhão de temporadas no Real Madrid. E estamos vendo o começo dessa história, cara. Vai ser... É uma adição maravilhosa para a Liga dos Campeões, né? É claro que o Mbappé esteve na Liga dos Campeões em várias temporadas e estaria se ficasse no PSG. Mas é muito diferente o Mbappé no Real Madrid e o Real Madrid também do Mbappé. Exatamente. Passado o fora de contexto, agora a gente vai fazer o que a gente normalmente faz, que é trazer novas informações e novas opiniões em um quadro que deveria simplesmente retratar o que já foi todo o programa. Resumo. Fred, a gente tentou resumir aqui hoje um problema que pode ser para o Real Madrid. Eu espero que quem tenha assistido não pense que a gente está zicando ou torcendo para dar errado. É simplesmente para mostrar que não é tão simples assim encaixar o Mbappé. Ou pode até ser, se você não ligar, e se principalmente o jogador que sair não ligar, de passar de ser campeão europeu, campeão espanhol, e os que estão ali, boa parte deles já não é nem a primeira vez que isso acontece, a ir para o banco de reservas, porque o Real Madrid acabou de contratar um outro jogador para chegar e assumir o papel. Pode ser o Rodrigo, pode ser o Bellingham, pode ser o Tchouaméni, o Camavinga. Alguém deve ter que sair para o Mbappé entrar. O Vini não vai ser. O Bellingham não vai sair do time. O máximo que ele vai fazer é ser recuado. De resto, acho que é uma disputa aberta para quem perde com a chegada do Mbappé. Sim. E, enfim, trazendo ainda mais um caráter muito menos de resumo e sim como uma nota de rodapé para esse quadro. Nota de rodapé! Cara, na última edição, o nosso querido editor, ou nossa querida editora, colocou uma pomba na vinheta, né? Então, eu tenho certeza que ele não reclamou dessa vez. Ou será que reclamou? Ou será que ele adora quando a gente inventa novas vinhetas? Mas enfim... Vai se comunicar por emojis, já que não pode falar. Exatamente. Cara, um aspecto importante também é a questão
humana de grupo, né? Assim, como que o Mbappé vai chegar no Real Madrid, como que ele vai se integrar com esse grupo, como que esse grupo vai receber o Mbappé. Lembremos, é um grupo campeão da Champions, é um grupo que ainda tem o Luka Modric, perdeu o Toni Kroos, mas ainda tem o Luka Modric, e tem uma molecada de idade que tem uma mochila muito pesada nas costas de experiência e de título, né? A gente tem o Vinícius com 2 Champions, dois gols em 2 finais, a gente tem o Rodrigo, a gente tem Camavinga, enfim, é muita gente ali que encarnou o espírito Real Madrid. É um Mbappé que eu sei que tem toda essa questão de ser um cara marrento, etc e tal, mas eu também tento pegar pelo ponto que é um garoto realizando o sonho. Então eu gosto de pensar que ele vai chegar com a melhor das posturas possíveis para agregar a esse grupo, entender como esse grupo funciona, porque ele depende desse grupo para realizar o sonho dele, né? Que não é só vestir a camisa do Real Madrid, é brilhar e ser campeão com o Real Madrid, conquistar uma Liga dos Campeões, enfim, na carreira. Então, essa é uma parte também muito importante e que o Ancelotti também tem ingerência, mas um pouco menos, né? Que o vestiário é dos jogadores. Então, também estou curioso para ver como que isso vai se encaixar. E eu acho que esse Real Madrid vai ser um muito bom exemplo para toda a comunidade do futebol, mas acho que especialmente para os jovens que pensam que futebol é um jogo de videogame, que é só colocar os melhores e tudo vai dar certo. Pode ser que dê certo, porque a tendência é quando você tem os melhores, que tudo dê mais certo do que errado, mas tem tantos fatores humanos, jogo sem bola, de esforço, de humildade, que a gente precisa ver se tudo isso vai se encaixar no Real Madrid e a partir do momento que se encaixe, como são jogadores excelentes, aí sim esse time pode continuar ganhando todos os títulos. Estou muito ansioso para a bola rolar, para ver como que vai funcionar, se esse time vai ficar melhor ainda, ou se melhorar estraga. Vai que a única chance que tem do Real Madrid parar de ganhar tudo é melhorar demais. Pois é. Vamos ver. Tá chegando mais uma temporada europeia, tá chegando o começo de La Liga, tá chegando o começo de Liga dos Campeões e estaremos aqui para trazer os novos capítulos dessa história para vocês. Tudo certo, hein? Acho que foi tudo colocado dentro e fora de contexto. Marcelito. Você falou que tá tudo chegando e também tá chegando o final de mais um Fred Beckler Explicam. 100% dos programas que a gente começou acabaram. E esse não vai ser diferente. Eu acho que é uma média muito interessante, né, que a gente consiga manter isso, até porque se não terminar, eu temo pela nossa sanidade mental. E eu também pela bateria da câmera. Algum momento alguém vai ficar sem bateria. O problema é que ela dura 500 minutos. Pegar um baralho... 52%. Então tem um tempinho aqui ainda, se quiser. Pegar um baralho e jogar um jogo que demora bastante. Um tabuleiro também, a gente pode jogar War. Jogar War. 24 territórios à sua escolha. Eu não escolhi nenhum território. Eu não sei. Você não sabe jogar Uno? Não sei. Mas sei jogar truco. Eu sou bom de truco. Eu não sei jogar truco. Eu sei jogar sueca. Você não sabe jogar truco? Você fez o que na faculdade? Você estudou? Você fez semiótica? Você estudou semiótica? Você estudou teoria da comunicação? Não, eu fiz outras coisas no meu tempo livre. E que não fosse truco. Eu fiz aula de truco 1, de truco 2. Depois eu ainda fiz uma mentoria de fazer baralho. Será que truco é sueca? Não, eu conheço sueca, é outra coisa. Não é possível que seja truco. Não tinha muita sueca no meu tempo livre de faculdade. Nem hoje em dia. Fred, acabou, hein? Como a gente vinha frisando, Tchau. Esse programa acabou.